Qual é o conteúdo do prefácio? Isso aí, prefácio. Primeiro mandamento? Segundo mandamento? Terceiro mandamento? E o quarto mandamento? Isso aí, é o de hoje. Lembra-te do sábado para o santificar. Então, nós vimos 3 mandamentos, o prefácio, e antes de nós entrarmos no prefácio, nós vimos também alguns conteúdos relacionados a uma interpretação correta dos mandamentos do Senhor. E nós vimos que toda vez que nós vamos para os mandamentos, nós devemos entender, os reformados diziam isso, ensinavam que um dos propósitos da lei era ser um espelho para nós pecadores. Como assim espelho? É nós olharmos para a lei e vermos nós mesmos, as nossas misérias, os nossos pecados, e como nós estamos tão longe de cumprir a lei do Senhor. Então, toda vez que nós estudamos os mandamentos, nós devemos nos esforçar. Aliás, o esforço não é nem muito grande, né, para entender que a gente não consegue cumprir a lei perfeitamente, e aí buscar sempre auxílio do Senhor Jesus Cristo. E no quarto mandamento que nós vamos ver, não é diferente. Nós vamos ver que, apesar de muitos aqui já conhecerem o mandamento, todos nós, muitas vezes nós pecamos mesmo assim. Por mais que a gente tenha, às vezes, externamente guardado a lei do Senhor, o dia do Senhor, o quarto mandamento, muitas vezes nós pecamos internamente, com pensamentos que não demonstram uma cessação das nossas atividades seculares. Então nós vamos ver que temos visto que a lei tem o seu aspecto impositivo interno, que envolve os nossos pensamentos, a nossa alma, a nossa inclinação espiritual, e tem um aspecto externo, aquilo que nós fazemos, as nossas condutas no mundo físico. Tá? Então, sempre a gente vai quebrar externamente e internamente. Os fariseus achavam que poderiam observar a lei porque eles focavam no aspecto externo. Ou seja, não adulteravam externamente, mas na mente cobiçavam a mulher do próximo. Jesus falou o quê? Ele pecou, adulterou. Odiou o irmão, é como se tivesse matado. Então, Cristo ensina o aspecto interno. Ele, como fiel intérprete da lei, demonstra o aspecto interno dos mandamentos. Tá? Então vamos lá, estudando aqui os 10 mandamentos, nós vamos ver a pergunta 115 e a pergunta 116 do Catecismo Maior de Westminster. E a pergunta 115 vai dizer qual é o quarto mandamento. O quarto mandamento é: lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás 6 dias e farás neles tudo o que tens para fazer. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro. Porque o Senhor fez aqui é 6, né? Em 6 dias o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e descansou ao 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia 7º e o santificou. Aqui então, o que é o quarto mandamento? A pergunta 116, que se exige no quarto mandamento? No quarto mandamento exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos, que Deus designou em sua palavra expressamente um dia inteiro em cada 7, que era o 7º desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o primeiro dia da semana desde então, ou seja, a partir da ressurreição. E há de assim continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão, que no Novo Testamento se chama Dia do Senhor, e nós vamos ver essas referências durante aqui a exposição do estudo. Tá? A Confissão de Fé de Westminster, nós temos visto isso aqui nos estudos, que é muito importante. O Vitor trabalha muito essa pergunta, esse capítulo 1, seção 6 no Catecúmenos, que é sobre uma forma de nós interpretarmos a Bíblia corretamente, as doutrinas cristãs. E o capítulo 1 da Confissão de Westminster vai dizer que todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou seja, está claro, por exemplo, não adulterarás, está expresso. Ou pode ser logicamente
lógica e claramente deduzido dela. Ou seja, a gente pega as doutrinas, posições bíblicas e chega numa doutrina, numa verdade cristã que não está expressamente declarado, né? Até tratou aqui a questão, por exemplo, das mulheres participarem da Santa Ceia, não tem isso declarado expressamente. Mas nós entendemos, com a ênfase que Cristo dá da inclusão das mulheres, que os ritos antes restritos aos homens no Antigo Testamento agora são ampliados para as mulheres também. Então, isso é um exemplo, por exemplo, daquilo que é lógica e claramente deduzido das Escrituras, né? E tem muitas outras coisas, a Trindade, né, e outras verdades que nós deduzimos logicamente da Escritura, não está expressamente declarado. Tá? Por que a gente está vendo isso aqui? Porque o dia do Senhor a gente vai tocar nisso. O dia do Senhor, principalmente a troca do dia do sétimo para o primeiro dia da semana, a gente vai utilizar como norte de interpretação justamente aquilo que é lógica e claramente declarado nas Escrituras, tá bom? Vamos lá. O Shabá, né, o termo em hebraico, Shabá significa, irmãos, cessação ou parar, estando relacionada à cessação dos trabalhos e atividades seculares no sétimo dia. No nosso calendário, nós temos o sétimo dia chamado sábado. Isso às vezes gera uma confusão quando nós vamos estudar sobre o dia do Senhor. Porque sábado vem de Shabá. Mas Shabá não significa sétimo. Entende? Shabá significa cessação, significa descanso. Que na antiga aliança coincidiu com o sétimo dia. Então, às vezes, quando a gente vai estudar a troca do dia do sétimo para o primeiro, a gente tem dificuldade porque mais Shabá não é sábado. Sim, no nosso calendário é sábado. Mas no inglês, por exemplo, não se chama sábado. A nossa cultura se apropriou e colocou Shabá como sétimo dia. Mas Shabá significa descanso. Poderia ser no segundo, poderia ser no terceiro, poderia ser no quarto. Deus estabeleceu que na antiga aliança seria no sétimo. Certo? Então, Shabá não significa sétimo dia. Shabá significa cessação das nossas obras, dos nossos trabalhos seculares, que a gente considera aí o dia do Senhor. Tá bom? Então, vamos estabelecer aqui algumas premissas para a gente entender melhor sobre o dia do Senhor. Dia do Senhor, Shabá, é uma lei moral ou uma lei cerimonial? Nós temos visto na exposição dos 10 mandamentos que os 10 mandamentos é uma lei moral ou é uma lei cerimonial? Moral. Então, os 10 mandamentos faz parte de uma estrutura da lei moral. Nós vimos isso, temos visto isso em Romanos, né? Vimos isso em Romanos sobre a lei do Senhor. Nós vimos que a lei moral, ela foi estabelecida na criação. Paulo vai falar isso em Romanos, que Deus escreveu a norma da lei, ou seja, o normativo que está naquilo que está escrito no coração dos homens, no coração de Adão, no coração de Eva e de toda a posteridade. E depois disso, por conta do pecado, da queda, foi revelado mais especialmente e escrito e entregue a Moisés. Tá? Então, os 10 mandamentos não começam em Moisés, é escrito em Moisés, mas já estavam no coração dos homens desde a criação. Tá? Deus colocou as leis, as normas morais no coração. É por isso que Paulo vai falar que quando o homem peca, mesmo desconhecendo a lei escrita, ele quebra a lei, porque a norma está escrita no seu coração e a consciência acusa ele, falando que ele está quebrando. Por isso que nenhum homem é inocente diante de Deus. Então vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos lá, vamos ver primeiro 2 fundamentos aqui. O primeiro, o fundamento criacional, depois o fundamento de libertação e redenção. O fundamento criacional está primeiro em Êxodo 20, a lei, os 10 mandamentos, verso 8 e 11, que nós já lemos aqui, não vamos ler agora. Eu vou pedir, mãe, Gênesis, capítulo 2, verso 3. Tayane, Deuteronômio 5, 12 a 15. Pode ler. E abençoou Deus no dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Fundamento criacional. Nós vimos que o mandamento, nas suas razões, Deus vai falar que vai justamente se referir àquilo que está em Gênesis. Por que Deus colocou esse ciclo? Qual é o princípio aqui, irmãos? O princípio que 6 dias trabalharás, um dia descansarás no ciclo de 7. Esse é o princípio do mandamento.
Então a gente tem que guardar isso. 6 dias nós descansamos e 1 nós devemos descansar. E o fundamento criacional está justamente que Deus fala que Ele fez isso. E a pergunta que nós levantamos é: Deus se cansa? Pode o divino se cansar? O nosso Deus que nós servimos, que se revelou a nós na Escritura, Ele se cansa? Cristo vai falar que Deus, meu Pai, trabalha até hoje. Ele não cessa de trabalhar. Então, qual o propósito de Deus de estar colocando esse ciclo? Por que Ele está falando que Ele descansou, se Ele não se cansa? É justamente porque Ele cessou. O Deus Criador está estabelecendo uma ordem na criação. Ele está colocando que na criação que Ele estabeleceu, 6 dias tudo deve ocorrer, trabalho, e 1 dia se deve descansar. Porque Ele não se cansa, mas Ele assim fez. Ele cessou no 7º dia. Então o fundamento criacional está em Gênesis. Por que se deve guardar o dia do Senhor? Porque é o santo dia de descanso. Deus estabeleceu isso na criação. É um fundamento criacional, é um fundamento moral, é um fundamento que não faz parte da lei cerimonial. Deus estabeleceu isso antes de revelar as leis cerimoniais ao seu povo, lá em Moisés. Certo? Então o fundamento não está na lei mosaica, naquilo que é o aspecto cerimonial. Deus está se referindo à criação, antes da lei escrita, antes das leis cerimoniais. Nós vimos que a lei cerimonial ela foi cumprida em Cristo. Então, se a gente defende que o 4º mandamento é uma lei cerimonial, a gente vai ter muitos problemas aí. E mais, vai ter uma falta de coerência e coesão, porque um mandamento somente é cerimonial dentro de uma estrutura moral. Como é que se justifica isso? Então, nós devemos entender que o 4º mandamento é lei moral. E o fundamento primeiro está na criação. Deus estabeleceu isso quando criou o homem, quando criou todas as coisas ali no 6º dia, no 7º dia. Então vamos fundamento de libertação, Deuteronômio, é a repetição dos 10 mandamentos. Verso 15, porque te lembrarás que fosse servo. Olha um novo fundamento que Deus dá. Em Êxodo ele falou que o fundamento é o quê? Ele descansou no 7º dia na criação. Aqui ele está estabelecendo um outro fundamento. Ele repete o mandamento, mas traz um fundamento diferente. Ele está falando que o povo de Israel deve se lembrar que eles trabalhavam, eles não tinham o santo dia de descanso quando eles eram escravos. E o dia de descanso estava lembrando que eles eram escravos no Egito e que o Senhor tinha libertado eles da servidão. Aqui a redenção. Toda vez que nós vemos a história do povo hebreu, do povo de Israel, nós devemos lembrar que a nossa história é semelhante, espiritualmente. Nós devemos lembrar que assim como o povo foi cativo a Faraó no Egito, nós fomos cativos do pecado. O nosso faraó era o nosso pecado. Nós éramos escravos do pecado, assim como o povo era escravo de Faraó. E assim como Deus, com mão forte, libertou eles da escravidão do Egito, Deus nos libertou da escravidão do pecado. Assim como o povo peregrinou 40 anos no deserto e muitos não entraram no descanso, outros sim entraram. E nós vemos no Antigo Testamento ali a Canaã como uma terra que mana leite e mel, um paraíso almejado pelo povo, o povo que estava seguindo o Senhor. Nós também somos chamados a peregrinar nessa terra até alcançar a nossa Canaã, que é o paraíso onde estaremos com Cristo. Então nós devemos entender esse paralelo que o povo no Antigo Testamento e nós, cristãos, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Deus está escrevendo a história na história. Ele poderia escrever isso somente em livros, mas o que nós estamos vendo aqui foi algo que aconteceu na história. E é para nós nos apropriar também em fé. Porque assim como ele cumpriu a sua palavra,
Israel entrou na Terra Prometida, nós entraremos também na Terra Prometida muito superior à que eles entraram, que é a Terra Prometida eterna, a Nova Jerusalém. Então não podemos perder isso de vista, isso vai conectar com a troca do dia, tá? Então quais são os dois fundamentos? Primeiro fundamento, criacional, porque Deus descansou depois de criar todas as coisas. Segundo fundamento, redentivo, porque Deus libertou o seu povo. Por isso nós devemos descansar. Então lembremos, o ciclo de 6 dias trabalhando, 1 dia descansando, porque Deus fez isso na criação e para lembrar que Ele libertou o seu povo da escravidão, tá? Então não vamos perder isso de vista, esses dois fundamentos. E agora vamos passar sobre algumas passagens bíblicas que vão falar sobre a guarda do dia do Senhor no Antigo Testamento, na antiga dispensação antes de Cristo, tá? Então eu pedi ao Luiz que abra Êxodo 16, 23 a 30, esse texto aqui de Êxodo 16 é antes de Êxodo 20, ou seja, antes da entrega das tábuas, tá? Da lei. Márcio, Levítico 23. Pode abrir Isaías 58, 13 a 14. Isabela, Neemias 13, 15 a 22, Danilo, Jeremias 17, 19 a 27. Quem abriu pode ler na ordem, por favor. Guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha mandado, e não deu bicho nem cheirou mal. Moisés disse: podem comer o pão do céu e do homem, pois hoje é sábado do Senhor, dia de descanso, separado para o Senhor. Vocês não vão encontrar maná no terreno do acampamento. Durante 6 dias vocês podem recolher, mas no 7º não. O 7º dia é o sábado, dia de descanso. Apesar disso, alguns teimaram em recolher maná no 7º dia, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? Eu separei o 7º dia para descanso do meu povo. Por isso dou maná para 2 dias e o 6º dia da semana. Então o povo aprendeu a descansar no 7º dia. Esse relato é o povo rebelde, eles buscavam armazenar mais do que era devido, e o que acontecia, que a gente vai ler todo o relato ali, o maná estragava. Então, Deus falava, vocês devem recolher sempre, todos os dias, o maná, para aquele dia somente, sem acumular para o próximo, porque Deus falou, confie em mim amanhã, que amanhã eu mandarei de novo. Quando o povo não cumpria isso, o maná estragava. Mas no 6º dia, para o 7º, o maná não estragava. Deus dava mais para eles guardarem e era preservado ainda. Eles não precisavam colher no 7º dia e o maná recolhido no 6º era preservado. Deus estava ensinando a eles a confiar nele e também a guardar o dia como santo descanso. Tá? Isso é antes de Êxodo 20, irmãos. É antes da lei ser entregue. Né? Deus vai entregar a lei a Moisés ainda. Mas ele já está falando do santo dia de descanso. Levítico 23. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será um sábado de descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Isaías. Guardem o sábado como dia santo. Não usem esse dia para cuidar dos seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, com o dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo que fizer neste dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será a sua alegria, grande honra para ele. E o
Neemias. Neemias, o povo estava quebrando o 7º mandamento, e não somente o povo, mas os gentios que estavam fora de Jerusalém tentavam o povo a quebrar o dia de descanso. Então nós vamos ver que Neemias adverte aos vendedores, vamos dizer assim, os ambulantes, eles iam no 7º dia de descanso com as suas mercadorias e faziam negócios com o povo de Deus. Vendiam e compravam, a feira. Neemias chama e adverte eles para não fazerem isso. Não funciona. O que eles fazem? Eles acampam, eles dormem para cedo de manhã já estar vendendo no 7º dia. E aí Neemias ameaça eles, primeiro adverte o povo, porque falando, o grande mal que veio sobre Israel com os pais foi justamente porque também eles quebravam o dia do Senhor. Ele lembra isso, do juízo de Deus sobre o povo, porque o povo sofreu e estava sofrendo tanto, por causa do juízo de Deus. Ele remete a esse juízo também, a quebra do 7º mandamento, e ele ameaça abater nos ambulantes, caso eles viessem de novo para a porta de Jerusalém no santo dia de descanso. E aí eles não voltam mais, né, as portas, e aí os sacerdotes vão santificar ali aquele momento, para que todo o povo lembrasse de guardar o dia. Então veja a importância da guarda. E como isso já ali no Antigo Testamento estava afetando também os gentios, né, de certa forma, que não poderiam vender também a Jerusalém, aos judeus. Jeremias 17.
Então, irmãos, sem nenhum tipo de problema, claríssimo, né? Sobre que o povo, no Antigo Testamento, deveria guardar a lei. Nós vimos que a quebra do quarto mandamento gerou juízo sobre o povo. Era a transgressão da lei e ofendia o caráter de Deus. Isso está claramente estabelecido, tanto no Pentateuco, por Moisés, como o profeta Isaías, Neemias, profeta Jeremias e outros textos que nós temos no Antigo Testamento. Tá? Então, a grande questão que fica aqui, se a gente no início definiu, e eu acho que não ficou dúvida sobre isso, que a lei, o quarto mandamento é uma lei moral, e como lei moral nós estamos vendo que a lei moral não cessou na antiga dispensação, acho que todos aqui concordam então que o quarto mandamento ainda está em vigor. Certo? Essa é uma conclusão lógica. Se eu estabeleço que o quarto mandamento é um mandamento moral, que está dentro de uma estrutura moral com outros 9, fazendo parte do decálogo, e eu concluo que o decálogo está de pé ainda, porque é uma lei moral e a lei moral não cessou, a conclusão é que esse quarto mandamento ainda está de pé. Se ele está de pé, ele deve ser observado. Se ele não é observado, nós estamos fazendo como o povo fez, estamos quebrando o mandamento. Então, ou nós concluímos que o quarto mandamento está de pé e nós devemos observar, ou nós vamos ter que trabalhar uma exegese bíblica para demonstrar que o quarto mandamento não está de pé e não é lei moral, é cerimonial. Se for lei cerimonial, porque ele foi dado com fundamento em Adão, na criação, desculpa. Então nós vamos entender agora a transição disso. Como que, se nós entendemos que o quarto mandamento está de pé, por que nós não guardamos o sétimo? A pergunta que fica, se o mandamento diz que é sétimo. Por que nós guardamos agora o primeiro? Nós devemos entender que o princípio é o mesmo. Qual o princípio? Cessação das obras. Assim como o povo cessou e cessava as suas obras no Antigo Testamento, nós devemos cessar no Novo, porque o mandamento manda. O mandamento fala que nós não podemos fazer ninguém trabalhar. Está lá, nós lemos. Não é somente eu deixar de trabalhar. Tudo que está ao meu alcance, eu devo fazer para que as pessoas não trabalhem para mim. Para que todos possam descansar no santo dia de descanso. Essa é a minha responsabilidade, como observador da lei de Deus. Agora a questão que fica é, como que trabalha essa transição? E é o que nós vamos ver agora, aquilo que nós conhecemos como Shabá cristão. Lembrando, Shabá não é sábado, não é sétimo. Shabá é descanso, tá? Até a ressurreição de Jesus Cristo, o dia do Senhor, o Shabá, era o sétimo dia. Mas, após a ressurreição, esse dia passou a ser o primeiro dia da semana, como veremos nos fundamentos a seguir. É importante lembrarmos que Shabá não significa sábado no nosso calendário, ou sétimo dia, mas sim descanso, cessação, tá? Não perca isso de vista. Sábado, Shabá, é descanso, não é sétimo. Vamos lá. Vamos estabelecer aqui algumas premissas para a gente entender sobre a troca do dia. Certo? Jesus Cristo, ele afirmou ser o Senhor sobre o Shabá, Senhor sobre o sábado. O que destaca a sua divindade, não estando ele, Cristo, abaixo desse mandamento, apesar dele ter cumprido perfeitamente, certo? Ele guardou o sábado, mesmo ele sendo o Deus do sábado, o Deus que entregou o Shabá ao povo. Então vamos ler Mateus capítulo 12, pedir ao Douglas, Mateus 12, do 1 ao 8. Gabriel Martins, Lucas 23, 52 a 56. Quem abriu o Douglas pode ler, por favor. Naquele tempo, Jesus passou pelos campos de cereais no dia de sábado. E seus discípulos, de fome, começaram a comer espinhos e a comer. Vendo isso, os fariseus disseram: os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido pelo sábado. Ele, porém, disse: acaso não veis o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como ele foi na casa de Deus, com eles comeram os pães consagrados, e não vieram a gente comer, nem a seus
Filho do homem é o Senhor do sábado. Aqui esse texto também vai fundamentar as exceções, né? Obras de misericórdia. Mas enfim, a gente vai ver isso em outro momento. Primeira premissa importante. Cristo, ele é Senhor sobre o sábado. Ele é o dono desse dia. Certo? Vamos fixar isso. Cristo é o Senhor do sábado, do Shabá, do dia do descanso. Tá? Lucas 23, 52 e 56. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E, tirando-o da cruz, envolveu no lençol de linho e o depositou no túmulo, aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação, e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E, no sábado, descansaram, segundo o mandamento. Para a gente fixar, irmãos, verso 54 de Lucas 23. Era o dia da preparação e começava o sábado. Cristo está morto. Elas prepararam ali os aromas e bálsamos, e o que fizeram? Foram descansar, segundo o mandamento. Cristo morreu na sexta-feira. No sábado, ele ainda estava morto. O Senhor do Shabá, nós estabelecemos que Cristo é o Senhor do Shabá, ele estava morto no sétimo dia. Não havia esperança de salvação para os homens nesse dia. Lembrando, um dos fundamentos, quais são os dois fundamentos que nós vimos até agora do Shabá, do descanso? O primeiro fundamento é criacional. E o segundo fundamento é? Qual é o segundo fundamento? O primeiro fundamento criacional. O segundo fundamento é? Isso aí, libertação do povo, redenção. Fixar, irmão, se a gente perder isso, a gente perde o estudo. Fundamento criacional e fundamento redenção. Não é isso? Libertação do povo. Se a gente perder, a gente perde a troca. Então, o libertador do povo estava onde? No sétimo dia. Morto. Fundamento criacional, Shabá. Cristo estava morto. O povo não tinha sido liberto ainda. Nós não tínhamos sido libertos ainda. Então, o fundamento criacional, nessa transição, o fundamento de redentivo ainda fica pendente em Cristo. Por que a gente está falando? Mas por que agora está se preocupando? Porque Cristo é Senhor do sábado. Se Ele é o Senhor do sábado, Ele está acima dos fundamentos. Cristo criou todas as coisas. O Criador de todas as coisas, está isso lá em João, capítulo 1, o Verbo encarnou, por meio dele todas as coisas não foram feitas. O Criador do universo está morto no sétimo dia. Nós vimos que Ele é o Criador do universo, fundamento criacional. Ele é o nosso Salvador, Ele está morto no sétimo dia. Para os cristãos não faz sentido guardar o sétimo dia, porque os fundamentos não estão preenchidos. O Shabá, que é o dia do descanso, que é mais importante do que a forma, que é o sétimo dia, que coincidiu no Antigo Testamento, ele tem um fundamento que Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador e o Criador de todas as coisas. O Criador está morto no sétimo dia. Deus é soberano, irmãos. Tem um porquê de Deus ter estabelecido morrer na sexta-feira e estar morto no sétimo. Deus escreveu tudo antes que houvesse qualquer coisa. Não é isso que nós cremos? O alfa e o ômega, o começo e o fim, não está estabelecido por Deus? Não é Ele mesmo? Então Deus está nos ensinando por que Ele está morto no sábado. Ele poderia ter ressuscitado no sábado. Ele poderia ter morrido na quinta. E o sábado ser o terceiro dia. Mas aprove a Deus, na sua soberania, mostrar a nós, os homens, que Ele é superior
ao próprio dia. Ele está acima do dia, que até então era o sétimo. Mas o fundamento permanece. O fundamento criacional, ele é o nosso Criador. O fundamento redentivo, ele é o nosso Redentor. E quando o Criador e o Redentor, ele ressurge dos mortos? No primeiro dia. Não faz sentido os cristãos que nós vimos, que entendemos que a Bíblia está trazendo dois fundamentos. E esses dois fundamentos não são preenchidos em Cristo no sétimo dia. É somente no primeiro dia da semana. E nós vamos ver que a ressurreição de Cristo ocorre no primeiro dia da semana e vários eventos importantes na nova aliança agora ocorrem no primeiro dia da semana. Então, até a ressurreição de Cristo, Cristo guardou o sétimo dia, porque ele estava sob a lei ainda. Ele não havia cumprido a sua obra redentiva por nós para fazer a troca, certo? Então, nessa troca que nós temos aqui, nós vamos ver que agora não há mais uma ênfase do sétimo dia. Os cristãos não falam mais do sétimo dia. Nós temos visto vários textos sobre a importância de guardar, como os profetas alertavam, como Neemias alertou, como os reis determinavam. Porque agora, de repente, os judeus que se converteram ao cristianismo não estão mais se preocupando com o sétimo dia. Porque agora os relatos bíblicos na nova aliança, no Novo Testamento, dá ênfase a esse primeiro dia. Lembrando, Deus é soberano. Ele poderia ter colocado os dias para correr no sétimo. Então, o primeiro evento mais importante que vai fundamentar o primeiro dia da semana como um santo dia de descanso é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Esse é o motivo da troca. É o motivo fundamental. Cristo está acima do sétimo dia. Cristo é Senhor do sétimo dia. Cristo é Redentor, Cristo é Criador. E o Criador e legislador da lei está dizendo para nós que o primeiro dia agora se torna mais importante do que o sétimo. Vamos abrir em Lucas, Lucas, capítulo 24. Versos 5 e 6, por favor. 5, 6 e 7. Cristo ressuscitou, verso 6, ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos preveniu, ainda em Galiléia, quando ele ensinou que o Filho do Homem deveria ser entregue na mão de pecadores, ser crucificado, mas ressuscitar ao terceiro dia. O terceiro dia coincide com o primeiro dia da semana, certo? Primeiro dia da semana, Cristo ressuscitou. Vamos agora seguir, todos nós abrindo os textos? Lucas 24 ainda, verso 13. Lucas 24, verso 13. Lucas 24, Aquila leu aqui, Cristo morreu, e aqui no 24 ele ressuscitou o primeiro dia. Verso 13, naquele mesmo dia, qual dia? Primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém. E aqui o texto vai seguir mostrando que Jesus aparece para os seus discípulos a caminho de Emaús. Então, a primeira aparição de Cristo também é no primeiro dia da semana, quando ele aparece para os seus discípulos. Tá? Então, Lucas 24, 13, Lucas 24, 36. Então, ele apareceu primeiro para os discípulos que estavam a caminho de Emaús, parte dos discípulos, e agora, ainda no primeiro dia da semana, ele aparece para os demais. Falavam ainda estas coisas, eles estavam contando sobre a aparição de Cristo, sobre a sua ressurreição, estavam conversando sobre isso os discípulos. E de repente,
Jesus Cristo aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Cristo morre, ressuscita no primeiro dia. Cristo aparece primeiro para os discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, depois aparece para os demais discípulos também no primeiro dia da semana. João, capítulo 20. João, capítulo 20, verso 26. Verso 26. Passados 8 dias do quê? Do evento que nós vimos lá em Lucas. Passados 8 dias, eles estavam outra vez ali reunidos. Os 8 dias aqui, irmãos, cai na outra semana, no primeiro dia da semana. Então, Jesus apareceu, como nós vimos lá, depois de uma semana, ou seja, de novo no primeiro dia, ele aparece novamente para os seus discípulos. Ele poderia ter aparecido no dia do descanso, o dia de comunhão, que era na antiga dispensação. Mas ele aparece para fazer um banquete e descansar com eles no primeiro dia da semana, conforme está aqui também em João. Vamos agora em Atos, capítulo 2. Sim. Sim. Conta o próprio dia deles, como foi o terceiro, sexta, sábado, domingo. Senão seria sexta, sábado, domingo, segunda. A ressurreição, né? Isso. Isso aí. Então conta o próprio dia, tá? Ficou isso em aberto, o próprio dia conta. Diferente do que a gente faz, né? Daqui a 10 dias, a gente conta o dia seguinte como o primeiro, não o próprio dia. No direito conta o próprio dia, como prazo, né? Vamos lá então. Tá. Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, todas como de fogo, e pousou sobre um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Descida do Espírito Santo aqui, dia de Pentecostes, tá? Não é isso? Verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então, aqui nós vemos que se cumpriu, né, a profecia do profeta Joel, que é o que Pedro vai dizer mais à frente sobre o que estava acontecendo aqui. Vamos abrir agora em Levítico, tá combinado, Levítico 23, tá? O CC é combinado com, tá? Então a gente tem que ler Atos 2, verso 1, combinado com Levítico 23. Levítico 23, verso 15. Levítico 23, verso 15. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao sétimo sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares. Veja, 7 semanas inteiras, desde o dia imediato ao sábado. Se a gente for contar os 50 dias, né, vai cair no primeiro dia da semana. Então, a descida do Espírito Santo é um marco na igreja. Cumpriu a profecia de Joel, ali demonstrando que Cristo havia distribuído os dons entre os homens. Ele ascendeu aos céus e assim que ele ascende, o Espírito Santo desce, como ele havia prometido que era necessário que ele subisse para que o Espírito Santo, o Consolador, descesse. Então veja, um grande marco na igreja, a descida do Espírito Santo. Certo? Que dia que ocorre? Primeiro dia da semana. Tá? Então a gente está vendo os eventos. A ressurreição, primeiro. Primeira aparição, Emaús, primeiro. Aparição aos demais discípulos, primeiros. Aparição na segunda vez para todos os discípulos, primeiro. Descida do Espírito Santo, dia de Pentecostes, primeiro dia da semana também. Tá? Então a ênfase no primeiro dia da semana. Atos capítulo 2, verso 14, seguindo, o apóstolo Pedro vai chamar os judeus que crucificaram Cristo ao arrependimento.
e milhares de pessoas se convertem, a primeira pregação cristocêntrica ocorre no primeiro dia da semana. Atos capítulo 2, a sucessão dos eventos ali ainda é no primeiro dia da semana. O Espírito Santo desce e Pedro prega, anunciando o porquê da descida e chamando o povo que havia crucificado Cristo ao arrependimento. E milhares de pessoas se converteram a Cristo depois dessa pregação. Então, primeira pregação cristocêntrica ocorre também no primeiro dia da semana. A coleta das ofertas, vamos abrir 1 Coríntios. Primeira Epístola aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16. Verso 16, verso 1, 16, verso 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordeneis a igreja da Galácia. 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não faça coletas quando eu for. Então, caridade, obras de misericórdia, né? Vamos ver em outro estudo. Também aqui, primeiro dia da semana, certo? Então, a coleta que os santos faziam para ajudar os necessitados ocorriam não no sábado, mas sim no primeiro. E nós vimos que Cristo, quando interpretou o sétimo dia, ele falou que também no sétimo dia era o dia para se fazer obras de misericórdia e obras de necessidade, não foi? Não é isso que Cristo ensina várias vezes aos fariseus? E nós estamos vendo agora que o primeiro dia se torna um dia de fazer obras de misericórdia e obras de necessidade, tá? Que vai ser no próximo domingo um estudo sobre isso. Mas veja então, mais um primeiro dia da semana no Novo Testamento, domingo, dia do Senhor. E Apocalipse capítulo 1, vamos abrir Apocalipse capítulo 1, verso 10. Apocalipse capítulo 1, verso 10. Apocalipse 1, verso 10, assim diz: achei-me, aqui é o apóstolo João, achei-me em espírito no dia do Senhor. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Senhor Jesus Cristo. Qual é o dia do Senhor? Primeiro, o dia da ressurreição. Não vai se referir ao dia do Senhor no dia que ele estava morto. Dia do Senhor, primeiro dia da semana. Então nós temos aqui uma referência em Apocalipse capítulo 1, desse dia, que é o primeiro, que está sendo guardado pela igreja, sendo chamado de dia do Senhor. Nós vimos que o dia com D maiúsculo é dia de juízo. Também tem o dia do Senhor se referindo ao dia que Jesus Cristo voltará para julgar todos os homens. E o D minúsculo, como está aqui, é o dia do Senhor se referindo ao dia de descanso, tá? Ao primeiro dia da semana, dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, nós vimos aqui passagens bíblicas demonstrando a importância do dia da ressurreição, primeiro dia da semana, certo? Que nós agora vamos entender como dia do Senhor, como o apóstolo João chamou. Dia do Senhor é o Shabá cristão. O nosso descanso era o dia da ressurreição de Cristo. Nós vamos descansar eternamente porque Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Por isso que esse é o nosso dia de descanso. O dia da ressurreição de Cristo. Primeiro dia da semana. Certo? Então vamos partir para o outro. Como vimos o Shabá cristão, como vimos o fundamento do Shabá era tanto criacional como também redentivo. Nós vimos dois fundamentos, criacional como redentivo. Vimos também que Jesus Cristo é Senhor sobre o Shabá. Assim, a conclusão, sendo Jesus Cristo Senhor sobre o Shabá, por meio dele todas as coisas foram criadas, João capítulo 1, fundamento criacional. Sendo ele o Salvador dos homens, fundamento redentivo, e a sua obra redentiva ter se cumprido no primeiro dia da semana, resta evidente a transição do Shabá do sétimo dia para o primeiro dia da semana. Shabá não é sétimo, é descanso. Então, mantém-se o descanso, mas uma transição do sétimo para o primeiro dia da semana. Tá? Então, o Shabá cristão, fundamento criacional, Cristo é o Criador de todas as coisas, por meio dele todas as coisas foram criadas, está morto no sétimo dia. Cristo é o nosso libertador de todos os homens desde Adão. Ele está morto no sétimo dia. Mas ele ressuscita no primeiro dia da semana.
E os principais eventos que ocorrem na igreja ocorrem no primeiro dia da semana. Certo? E agora fica perfeito. Mas como que a igreja guardou isso ao longo da história? Será que é uma coisa da presbiteriana hoje? Será que é uma coisa da congregação? Será que agora essa transição do sétimo para o primeiro dia, o dia do Senhor, o Shabat cristão, é uma coisa nova? Será que é uma nova doutrina que nós estamos ensinando? Será que nós estamos caminhando como algumas seitas têm caminhado? Como a seita adventista? Nós vamos ver que nós guardamos o primeiro dia. Temos visto. Eles mantêm no sétimo dia. Eles guardam o mandamento, mas como se Cristo não tivesse vindo ainda, o sétimo dia. E nós vamos ver agora como os cristãos, desde o século I, desde a igreja primitiva, lidaram com o Shabat cristão. Certo? A gente vê que isso não é uma guarda de hoje. Isso, o povo de Deus, os cristãos, guardam isso há muitos e muitos milênios atrás. Tá? Muitos anos atrás. O Shabat cristão na história. Essa citação aqui, irmãos, é de um documento chamado Didaquê. Didaquê é um documento, uma espécie de primeiro catecismo da igreja. Tá? Os cristãos primitivos que viveram ali no primeiro século, depois de Cristo, eles viveram e tinham um catecismo que traziam questões fundamentais sobre batismo, sobre a Santa Ceia, e eles falaram sobre o dia do Senhor. Lá está escrito no capítulo 14, reúnam-se quando? No dia do Senhor. Reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer, depois de ter confessado os pecados, para que o sacrifício de vocês seja puro. Certo? Então, a reunião da igreja ocorria no primeiro dia da semana. E corria com o propósito de partir o pão, ou seja, Santa Ceia, o sacramento. Primeiro dia da semana, realizado aqui no dia do Senhor. Tá? Então tem um porquê de nós realizarmos o culto no domingo. Aqui, Inácio de Antioquia, 110 depois de Cristo. Segundo século, 110 depois de Cristo, ele escreve: aqueles que viviam segundo a ordem antiga vieram para a nova esperança, não mais guardando o sábado, não mais guardando o sétimo dia. A ideia aqui é sétimo, tá? Mas vivendo conforme o dia do Senhor, no qual também a nossa vida ressurgiu por meio dele e de sua morte. Então ele fala que os cristãos deveriam se afastar da guarda do sétimo dia, mas sim se apegar ao dia do Senhor, vivendo no dia do Senhor, tá? E aí ele traz o fundamento redentivo, porque Cristo ressurgiu nesse dia dentre os mortos, tá? Então Inácio de Antioquia, 110 depois de Cristo. Aqui Justino Marte, 150 depois de Cristo. Reunimos-nos no dia chamado domingo, porque é o primeiro dia em que Deus, tendo realizado uma transformação no mundo, criou a luz criacional. E porque nesse mesmo dia, nosso Salvador Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e Cristo é a luz do mundo. Então ele faz esse paralelo de a luz sendo criada no primeiro dia da criação e o paralelo também de Cristo sendo a luz dos homens ressurgindo no primeiro dia da semana. Tá? Então, mais uma prova que lá no século I, agora século II, os cristãos guardavam o dia do Senhor sendo domingo, sendo o primeiro dia da semana. Aqui, Conselho de Laodiceia, século IV, entre 363 e 364 depois de Cristo. O cânone 29, tá, desse concílio, vai dizer que ordenou que os cristãos não deveriam descansar no sábado, mas honrar o dia do Senhor. Os cristãos não deveriam guardar o sétimo dia mais. Certo? Século IV ainda, aproximadamente 321 depois de Cristo, o imperador romano Constantino, depois de ter se convertido ao cristianismo, oficializa o primeiro dia da semana como dies dominica, isto é, domingo, dia do Senhor. Não sei se os irmãos sabem, mas domingo significa dia do Senhor. É um termo romano que significa dies dominica. Dominica aqui é domínio, aquele que exerce domínio. Por isso que Senhor. Senhor significa o quê? Que Cristo exerce domínio sobre todos e sobre tudo.
Então, dias dominique é o dia do Senhor que nós conhecemos como domingo. Então, por mais que não tenhamos mais guardado o domingo, mas a nossa cultura está impressa. Toda vez quando nós chegamos no primeiro dia da semana, nós chegamos no dia do Senhor. Essa é a tradução de domingo. Dia do Senhor. Isso no século IV, irmãos. Constantino não criou o dia do Senhor. Constantino oficializou o dia do Senhor. Vimos que a igreja já guardava. Tá? Alguns vão dizer que Constantino criou o dia do Senhor. Não, é um fundamento moral e a transição foi confirmada pela igreja no primeiro século. E Constantino ratifica isso quando ele se converte e torna como o dia oficial de Roma, do Império Romano. E agora, mais à frente, né, vamos caminhar mais à frente, se for pegar todos os textos. Então a ideia foi pegar no início da história cristã, primeiro século, segundo século, quarto século, e agora o Shabá. Na Idade Média também se guardava, tá? A Igreja Católica Romana também se guardava o dia do Senhor. E a Reforma Protestante confirmou o dia do Senhor como o primeiro dia da semana. Então, lá na Confissão Helvética de 1562, vai dizer: por isso vemos que nas igrejas antigas não havia apenas certas horas da semana destinadas às reuniões, mas que também o dia do Senhor, desde o tempo dos apóstolos, fora separado para as mesmas, e para o santo repouso, prática essa acertadamente preservada por nossas igrejas, para fins de culto e serviço de amor. O que significa acertadamente preservado? Vamos para o contexto histórico. Século XVI, Reforma Protestante está a todo vapor. A Igreja Católica Romana guardava o domingo, o dia do Senhor. Então, o que a Confissão Helvética está trazendo? Não devemos abandonar essa prática porque foi uma prática romana. Mas é acertado as igrejas preservarem isso, porque foi justamente uma ideia de purificação, e não abandonar tudo que era prática da Igreja Católica Romana. Aquilo que estava errado de acordo com a igreja, com os apóstolos, deveria ser afastado. O que estava certo, validado. Tá? Eles validaram aqui o primeiro dia da semana sendo o dia do Senhor, algo que já era guardado na Idade Média pela Igreja Católica Romana. Tá? Vamos lá, Catecismo de Heidelberg, pergunta 103, também vai tratar disso, tá? Catecismo de Heidelberg, 1563. Capítulo 22 da Confissão de Fé Batista. Confissão de Fé Batista, capítulo 22, 1689. Vai falar sobre a guarda do dia do Senhor. Como que se deveria guardar esse dia e que esse dia é o primeiro dia da semana. Certo? Então nós vimos aqui que está pacífico. O primeiro dia da semana, Cristo ressurgiu. Os principais eventos das Escrituras no Novo Testamento ocorrem no primeiro dia da semana. Apóstolo João chama esse dia de dia do Senhor. A igreja no primeiro século, no Didaquê, fala que o dia de culto deveria ocorrer no dia do Senhor. E primeiro, segundo, terceiro e todos os séculos, até hoje, a igreja sempre guardou o primeiro dia como o dia do Senhor e se afastou da guarda do sétimo dia. Tá? Isso é pacífico na história. Não é algo novo que nós estamos trazendo aqui. Nós estamos falando de 2000 anos de história desse dia sendo guardado no primeiro dia da semana, que é hoje. O dia que nós estamos reunidos aqui. Estamos aqui porque Cristo ressurgiu nesse dia. Certo? A luz do mundo ressurgiu nesse dia. Eu trouxe uma citação de Joelbick para a gente refletir. Estamos caminhando para o final. Joelbick vai dizer: esta elevada visão do sábado, do Shabá, não é sétimo, descanso, logrou sucesso na Bretanha, na América do Norte, em todo o Império Britânico e também nos Países Baixos. Ainda que ela fosse uma preocupação chave dos cristãos reformados, a observância sabática foi abraçada como uma regra por cristãos de quase todas as denominações. No despertar dos poderosos avivamentos dos séculos XIX e século XX, ou seja, 1800 e 1900, a guarda do sábado foi abraçada igualmente pela população em geral. Esse ditoso estado de atividade prevaleceu durante todo o século XIX e até o XX. Grandes centros urbanos, tais como Filadélfia e Toronto, eram conhecidos pela preocupação que o sábado fosse observado por seus habitantes. Até o final do século XX, algumas das principais ferrovias cessaram as operações nos domingos. Os expedientes litorâneos tomaram medidas tais como banir todo o tráfego motorizado das ruas nos domingos.
e o uso dos cinemas para o culto público nas noites dominicais. Tá? O livro Espiritualidade Reformada, do Joel Bick, vai trazer com referências essa citação aqui. O povo aguarda do dia do Senhor. Spurgeon, século XIX. Spurgeon fala sobre o dia do Senhor. O Spurgeon vai falar que o dia do Senhor não é um dia de prisão, mas um dia onde nós entramos em um grande palácio. E não devemos enfrentar esse dia como um dia que nós devemos não fazer, mas sim se deleitar naquilo que nós podemos fazer nesse santo dia para Deus. Spurgeon, século XIX. Tem um filme que eu indico para os irmãos, Carruagem de Fogo. Quem puder ver esse filme, vai tratar do dia do Senhor no século XX, década de 20 para a década de 30. Tá? Vai falar de um corredor olímpico que enfrentou a realeza britânica e enfrentou os seus próprios conterrâneos, né, concidadãos, porque ele se recusou a correr na Olimpíadas numa modalidade que deveria correr no dia do Senhor. E aí nós vamos ver tanto os obstáculos que ele enfrentou nesse filme, como também como ele foi honrado por Deus nesse filme. Fica aqui a recomendação, os irmãos puderem até assistir hoje, né, um Santo Dia de Descanso, um dia que nós vamos relembrar isso, um filme cristão. Um filme não feito por cristãos, mas acho que não foi feito por cristãos, né? Mas vai trabalhar o dia do Senhor na década de 20, década de 30, por esse cristão que também era missionário, que foi um corredor olímpico, tá? Carruagem de Fogo, quem puder assistir, é um filme muito bom. Baseado em fatos reais, tá? Não é ficção, não, é baseado em fatos reais. Realmente esse corredor, ele participou da Olimpíada da década de 30, tá? Vai até ali próximo ali ao nazismo, né? Alemão. Então, irmãos, pacificado na história, aguardo do primeiro dia da semana como o dia do Senhor. Os nossos cristãos, os nossos irmãos reformados, desde o século XVI, Idade Média, final da Idade Média, ali, Reforma Protestante, século XVII, os documentos de Westminster, feito ali na década de 40, 1640, na Assembleia de Westminster, fala do dia do Senhor. Confissão de Fé Londrina, século XVIII, e outras confissões, outros catecismos, falam do dia do Senhor. Catecismo Maior de Lutero, que a igreja luterana utiliza, fala do dia do Senhor como sendo o primeiro dia da semana. Spurgeon e demais pecadores reformados vão falar do dia do Senhor em séculos posteriores, e essa tem sido a doutrina guardada pelos cristãos ao longo da história. E por que nós abandonamos uma ordem de Deus? Porque nós fazemos e temos feito aquilo que o povo fez e trouxe grande juízo para a nação. Por que abandonamos esse dia? E o Gerard Voss traz justamente essa pergunta. Que tentativas foram feitas para se limitar à obrigação de guardar o sábado? E aqui ele traz, né, algumas afirmaram que somente o povo de Israel e os judeus estavam obrigados a guardar. Tem ensinos recentes sobre isso. Era algo próprio para os judeus, que ficou no Antigo Testamento. B, outros afirmam que somente os cristãos estão obrigados a guardar o sábado. E aqueles que não professam a Cristo não são obrigados. Nós vimos que é uma lei moral, é para todos os homens. O universo deve descansar no dia que o seu Senhor e seu Deus ressurgiu. É criacional. Que se pode responder a essas alegações? Mostrou-se anteriormente que o mandamento do sábado é uma lei moral. Por isso deve guardar até hoje. Tem se guardado na história. É uma lei moral, não é uma lei cerimonial, e obriga todos os homens, como nós temos visto desde o primeiro mandamento. Se dizemos que o quarto mandamento aplica-se apenas a judeus ou cristãos, o que nos impede de dizer também que o quinto, o sexto e o sétimo mandamento, por exemplo, aplicam-se somente também a judeus e cristãos? Está livre adulterar, está livre cobiçar, está livre dizer o nome de Deus em vão, porque somente o quarto mandamento parou. Precisamos lembrar sempre que os 10 mandamentos formam uma unidade, que não podem ser segmentados arbitrariamente. É uma unidade, 10 mandamentos. Esse é o decálogo, essa é a lei moral para todos os homens. Como é que algumas vezes se definiu erradamente o princípio do sábado? Não raramente se afirma que o princípio do sábado é que se deve consagrar um sétimo dia do nosso tempo para Deus. Essa é uma declaração inexata e equivocada do princípio do sábado, porque sábado não significa sétimo. Pois não exige em momento nenhum a guarda de um dia inteiro, tá? Nesses termos, alguém poderia consagrar a Deus 1 hora em cada 6. Está entendendo a lógica? A lógica que ele está trabalhando aqui, que alguns vão trabalhar isso como um princípio aberto. Eu já ouvi irmãos que entendem assim.
não se deve guardar um dia, mas sim uma parte do tempo. Pode ser 1 hora a cada 6 horas. E ele vai falar, pode ser de repente 1 ano a cada 6 anos. Se a gente for seguir a ideia de proporção, está aberto, cada um faz a proporção que tiver. A ideia é manter um ciclo de 6 por 1. 6 dias trabalhando, 1 descansando. Mas ele fala que não é 6 dias, é ciclo de tempo. Então posso guardar, de repente, a cada 6 horas, 1 hora para Deus. Ou um absurdo maior, a cada 6 anos, 1 ano. Tá? Nós vimos que está bem claro no mandamento que é dia inteiro, certo? Os judeus guardavam do pôr do sol ao nascer do sol. Nós temos as nossas horas, né, no nosso ciclo, mas a ideia é guardar o dia inteiro. Não parcela de um tempo, de 1 minuto ou de 1 ano, certo? Não 6 meses, né, essa proporção não funciona. Perguntas e considerações, irmãos. Momento agora que os irmãos podem trazer considerações, perguntas